a conclusão da oitava da Páscoa, esses 8 dias em que a igreja celebra o dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, o domingo de 8 dias, um único domingo que perdurou por 8 dias e que se conclui hoje. E a partir de hoje iniciamos um tempo, o tempo da Páscoa, o tempo da ressurreição, como se esse dia se estendesse por mais 50 dias, justamente para que nós tenhamos a sensação daquilo que nós celebramos. Na igreja, na liturgia, nós celebramos a eternidade que se dá no tempo. Estamos no tempo, mas no tempo celebramos aquilo que é eterno, ou seja, aquilo que não tem dia nem hora, mas aquilo que é eterno, sem fim, permanente. Portanto, celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor, e iremos celebrá-la por 50 dias. Durante 50 dias a igreja será como que formada, educada na escola do ressuscitado. E assim como Jesus, após a ressurreição, antes de subir ao céu e enviar o Espírito Santo, Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos após a ressurreição, a fim de formá-los, de educá-los na escola do ressuscitado. Assim também a igreja procura, a partir desses 40 dias da Páscoa, ao longo desses 50 dias, a igreja procura nos educar, nos formar nesta escola do ressuscitado. E hoje o Evangelho nos apresenta os discípulos fechados, trancados numa sala, com medo, e por medo as portas estavam trancadas. Mas sabemos que não só as portas daquele lugar, mas as portas do coração dos discípulos. O coração dos discípulos também estava fechado, trancado pelo medo. E o medo, meus irmãos, paralisa, isola. O medo faz perder a esperança. Quantas vezes também nós já estivemos na mesma realidade, na mesma situação que os discípulos, fechados em nós mesmos, trancados em nossas inseguranças, em nossas feridas, em nossos pecados, em nossas dúvidas. E é nesse contexto que Jesus entra, mesmo com as portas fechadas, Jesus entra, porque agora o ressuscitado traz uma nova presença, uma presença que nada mais será obstáculo para ele, nem as paredes, nem as portas dos edifícios, nem o coração endurecido pelo pecado, pelo medo, pela insegurança, pelo sofrimento, pela dúvida. E Jesus entra e se põe no meio. Vejam, não é qualquer lugar que Jesus se encontra. Jesus se pôs no meio deles. O centro é o lugar de Jesus. Ele esteve no centro do ventre puríssimo da Virgem Maria. Esteve no centro da manjedoura, entre os animais. Esteve no centro da cruz, junto ao Calvário. E agora, após a ressurreição, se coloca novamente no centro da igreja. Os apóstolos representam justamente a igreja primitiva, o início da igreja, e Jesus está no centro, mas no centro também do coração, da mentalidade, da consciência dos discípulos. Ele não precisa que as portas se abram, ele vem ao encontro de seus discípulos como estão, e assim ele vem ao nosso encontro também, se põe no meio e nos dá o dom da ressurreição.
Que dom que o ressuscitado nos dá? O dom da paz. A paz esteja convosco. A paz que não é apenas um cumprimento, uma saudação de Jesus, mas é um dom, uma dádiva que Jesus concede à sua igreja, o dom da paz, para que vivamos na paz, para que testemunhemos a paz, para que vivenciemos a paz uns com os outros. Só a paz pode garantir a presença do ressuscitado, porque o ressuscitado está no meio de nós e nos dá a paz do Senhor esteja convosco, a paz esteja com vocês. Não é à toa que nós estamos retomando a partir da Páscoa o rito da paz dentro da missa. E o rito da paz dentro da missa não é momento de saudação, não é momento de ficar cumprimentando as pessoas, dando beijinho, abraço, etc. Não é isso. O rito da paz é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos traz. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu e nós simplesmente dizemos a quem está ao nosso lado direito, ao nosso lado esquerdo, nós dizemos: a paz de Cristo, a paz do Senhor esteja também com você. E não é você que vai transmitir, ou melhor, não é você que vai dar a paz vem do Senhor, que é dada a você e que você é chamado a testemunhar ao outro. Portanto, dizer ao outro a paz de Cristo significa testemunhar essa paz e ao mesmo tempo se comprometer em viver com o outro a paz. Não adianta dizer a paz de Cristo, mas semear a guerra. Não adianta dizer a paz de Cristo, mas semear a divisão. Não adianta dizer a paz de Cristo, mas continuar sendo muitas vezes promotor da discórdia em meio à sua família, à sua comunidade. Portanto, quando nós dizemos a paz de Cristo, significa que nós estamos testemunhando essa paz que recebemos. O dom do ressuscitado, o dom da paz, o dom também do perdão. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Portanto, Jesus, após a ressurreição, doa a paz, doa o perdão. A paz e o perdão é dons do ressuscitado. Mas também o Evangelho de hoje nos mostra a incredulidade e a profissão de fé de Tomé. Num primeiro momento, a incredulidade. Tomé duvida. Tomé fraqueja na sua fé. Tomé, também chamado de Dídimo. O que quer dizer a palavra Dídimo? Dídimo é uma palavra que vem do grego, que quer dizer gêmeo, dúbio ou duvidoso, mas descende todos da raiz da mesma palavra. Dídimo em grego quer dizer gêmeo, e Tomé em aramaico quer dizer também gêmeo. Portanto, Tomé e Dídimo refere-se à mesma realidade, por palavras de línguas diferentes, mas significam a mesma coisa: gêmeo. Tomé é gêmeo de quem? Já que gêmeo tem um outro. Tomé é gêmeo de quem? Tomé é gêmeo de cada um de nós, que também muitas vezes duvidamos, que também muitas vezes fraquejamos na fé. Portanto, Tomé é gêmeo de cada um de nós, que também passamos pela dúvida. No entanto, qual é a diferença de Tomé e de cada um de nós? Aliás, não deveria haver diferença. Somos gêmeos, duvidamos, mas Tomé também representa aquele que vai em busca para compreender. A partir da dúvida, ele busca compreender. Ele quer chegar à fé verdadeira. Da dúvida sincera pode nascer uma fé profunda. Por isso Tomé insistiu
em ver Jesus, em tocar em Jesus. Por isso Tomé também, 8 dias depois, novamente no domingo, no dia que o ressuscitado aparece, vejam só, aqui já há também algo muito importante. Jesus aparece no primeiro dia da semana, no domingo. 8 dias depois, novamente no domingo, Jesus se põe no meio deles. O domingo é o dia consagrado por Deus. Outrora era o sábado, o dia consagrado, era o dia em que se recordava de toda a obra da criação, não é isso? Portanto, o dia do descanso. Agora, com a ressurreição, o dia consagrado já não é mais o sábado, mas é o domingo, porque é no domingo que se dá a ressurreição, é no domingo que se dá a nova criação, pois nós fomos recriados em Cristo, criados no início por Deus, e pelo pecado perdemos a dignidade daquilo que nos foi dado na criação, e agora em Cristo fomos recriados. Pela ressurreição de Cristo fomos recriados. Portanto, o dia da ressurreição é o dia da recriação, é o dia da vida nova, é o dia do Senhor, é o domingo. E Tomé então, 8 dias depois do primeiro dia da semana, portanto no domingo seguinte, novamente, a comunidade reunida, Tomé estava com eles. Tomé perseverou, Tomé foi em busca e fez a experiência do Senhor ressuscitado. Portanto, meus irmãos, da dúvida sincera surge uma fé profunda. Não é à toa que os padres da igreja vão dizer: ó disposição divina, ó santa dúvida. Passam até a afirmar que a dúvida de Tomé foi santa. E por que a dúvida foi santa? Porque a dúvida não permaneceu em si, ele não se fechou na dúvida, não se acomodou na dúvida, não se entregou à incredulidade, mas foi ao encontro para descobrir, para fazer a experiência daquilo que antes ele tinha duvidado. Meus irmãos, quantos de nós também muitas vezes duvidamos, mas não vamos em busca? Quantas pessoas têm tantas dúvidas sobre a igreja, sobre a religião católica? Quantas pessoas têm tantas dúvidas, mas não vão em busca? Continuam acomodadas, paralisadas, não vão ao encontro. A gente faz uma formação, são sempre os mesmos que estão, a maioria não vem e continua tendo dúvidas. Essa semana mesmo aconteceu um fato muito interessante. Eu estava aqui na igreja mexendo nas flores, organizando aqui o altar, e chegou um homem e disse: vai ter casamento? Falei: não vai ter casamento. Mas por que a igreja está com todas essas flores tão enfeitadas assim? Eu disse a ele: porque é Páscoa. Ele disse: é Páscoa? Mas a Páscoa não foi domingo? Sim, mas hoje é domingo, hoje é Páscoa. São 8 dias em que nós celebramos um único dia. E assim fui catequizando, evangelizando. A dúvida daquele homem foi sanada, e certamente espero ter despertado nele uma disposição para querer conhecer mais a igreja, a fé, a liturgia da igreja. É isso, meus irmãos. A dúvida faz parte. No entanto, nós não podemos permanecer na dúvida. Temos que nos esforçar um pouco mais para não nos contentarmos apenas só com a missa aos domingos, mas nós deveríamos também, a partir da celebração do domingo, a partir desse encontro com o ressuscitado, que reacende em nós a fé a cada domingo, pela palavra, pela pregação do Evangelho, pelo sacramento, sobretudo da Eucaristia,
pelo perdão, pela graça, mas que nós também façamos a nossa parte, que nós também possamos ir ao encontro para sanar as dúvidas e assim podermos fazer a experiência da fé no ressuscitado. Pois felizes aqueles que creem mesmo sem ver. Tomé precisou ver para acreditar, para crer. É como diz o ditado, às vezes a gente usa essa expressão: olha, você está parecendo Tomé, tem que ver para crer, não é isso? Mas felizes são aqueles, segundo Jesus, são aqueles que creem mesmo sem ver, que acreditam e podem se alegrar. São Pedro, na segunda leitura, no finalzinho da segunda leitura de hoje, nos diz exatamente isso: sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Nós não vimos o Senhor e, no entanto, o amamos e nele acreditamos. E isso será para vós fonte de alegria indizível, uma alegria que não se pode medir, uma alegria indizível e gloriosa, pois obtereis, ou seja, nós obteremos, será nosso, para cada um de nós, obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Por isso a nossa salvação vem pela fé. E por isso Jesus diz que somos bem-aventurados. Em outras palavras, bem-aventurado é o mesmo que feliz. Felizes são aqueles que acreditam. Felizes são aqueles que creem. Felizes são aqueles que conseguem ressignificar a sua vida a partir da fé. E aqui nós encerramos a nossa reflexão. Jesus mostrou as mãos e o lado para Tomé e pediu que Tomé tocasse nas suas feridas, mas ele já tinha ressuscitado e trazia ainda as feridas. Vejam, guardem bem isso: a ressurreição não apaga as feridas, mas as transforma. A ressurreição não apaga as feridas, mas as ressignifica. O que significa ressignificar? Dar um novo significado. As marcas que Jesus trazia nas mãos e no lado, outrora significavam o sofrimento, a dor, a humilhação. E agora estas mesmas marcas significam o amor, a misericórdia. Toque as minhas mãos, toque o meu lado, foi por você, por amor a você. E Tomé se sente amado, Tomé se sente alcançado por Jesus. Ele foi em busca do Senhor e foi alcançado pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, na nossa vida também certamente nós trazemos feridas, né? Certamente na nossa vida também nós trazemos algumas marcas que num primeiro momento foram difíceis para nós, mas é necessário ressignificá-las, é necessário transformá-las. Nem sempre será possível apagá-las, mas poderemos certamente transformá-las. E aquilo que antes foi dor, foi sofrimento, hoje pode se tornar sinais da graça de Deus na nossa vida, da graça que nos ajuda a superar toda a provação, toda a dor, todo o sofrimento. Que a nossa fé se fortaleça nesta Páscoa, que o Senhor ressuscitado reacenda em nós esta fé que do batismo recebemos e que possamos dar testemunho desta fé aos nossos irmãos. Por isso, vocês também que hoje estão aqui com essas bandeiras, nem todos talvez irão percorrer as famílias, né? Terão algumas bandeiras que ficarão aqui na matriz. Quem sabe você pode vir aqui e pegar uma bandeira
para levá-la às famílias que você conhece, que vocês possam levar essa paz, que vocês possam testemunhar essa fé a esses irmãos, que certamente alguns até estão ainda duvidosos, mas que não vão ao encontro para sanar as dúvidas, que através do testemunho de todos aqueles que irão conduzir as bandeiras às famílias, que estes irmãos sejam alcançados pelo testemunho da fé que nós também procuramos viver, e assim reacendam neles o desejo de viver e estar mais próximos do Senhor. Assim seja. Amém.